Meu
noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, graça e paz a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, não apenas neste momento, mas em todo momento da vida de vocês. E eu quero, como pastor desta igreja, desejar um feliz Dia dos Pais para você, pai. Eu quero orar por vocês neste momento. Abaixa a cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Deus Santo, Deus de amor, nós te louvamos, Senhor, por este momento que tu nos concede. Está diante da tua palavra, Deus, que o Senhor use, Pai, teu servo como instrumento vivo na tua santa mão. E abençoa, Pai, falando ao coração, Pai, do teu povo. Que o teu Espírito vai em conta das suas necessidades, revela, Senhor, aquilo que o Senhor tem para eles. E nós também queremos, Pai, agradecer, Deus, e rogar bênção sobre todos os pais nesse momento que assistem esse vídeo. Que o Senhor abençoe a vida deles, que o Senhor supre todas as suas necessidades. Nós te louvamos, nós te adoramos em nome de Jesus, amém e amém. Amado, abre sua Bíblia no texto do livro de Números, capítulo 23, versículo 19 e versículo 20. Números, capítulo 23, versículo 19 ao versículo 20. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Versículo 20. Eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, e não o posso revogar. Amado, ironicamente, Deus usou o profeta pagão Balaão, que tinha sido contratado pelo rei Moabita para amaldiçoar o povo da aliança, o povo de Deus. Fazendo isso, ao invés disso, abençoou o povo de Israel. Balaão, ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel pelos Moabitas, mas ao invés disso, ele abençoou o povo de Israel. E nós vamos entender quem eram os Moabitas, esse povo que contratou Balaão para amaldiçoar. Os Moabitas eram descendentes de relação sexual incestuosa de Ló com uma das suas filhas. Está lá relatado em Gênesis 19, versículo 36 ao versículo 38. Diz assim: e assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos Moabitas até o dia de hoje. Mas a nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Ben-Amim, que é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Os Moabitas estavam solicitando aos midianitas que o ajudassem a resistir aos israelitas. Balaão é um profeta pagão, vivia em Petor, uma cidade ao norte de Mesopotâmia, às margens do rio Eufrates. Balaão estabeleceu-se como o maior falso profeta e falso mestre. Está relatado lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 16, em Judas, capítulo 1, versículo 1. Esse texto que nós acabamos de ler, essa perícope de Números, capítulo 23, versículo 19 e versículo 20, deve ser visto dentro de um contexto de relacionamento pactual de Deus com o seu povo. No capítulo 12 de Gênesis ao versículo 3 diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, é um texto sobre pacto de Deus. É um texto onde Deus fez um pacto da aliança para com o povo. E esse pacto não pode ser quebrado. Um livro chamado Cristo do Pacto vai dizer que a aliança é o pacto de sangue soberanamente administrada por Deus. Então não tem como quebrar essa aliança, não tem como quebrar esse pacto, porque é o próprio Deus que administra essa aliança, como relata aqui em Gênesis capítulo 12. Nós acabamos de ler, versículo 3. Então eu quero trazer para você nesta noite um tema nessa mensagem:
a garantia da salvação. Diz o texto, número 23, versículo 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então nós podemos entender quem garante essa aliança, quem garante esse pacto, é o próprio Deus. Capítulo 22, versículo 1, ele diz assim: tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se na campina de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vamos dar uma olhada no versículo 6, diz assim: vem, pois, agora, roga-te, amaldiçoe este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. No capítulo 23, na parte B do versículo 20, diz assim: ele abençoou e não posso revogar. Essa foi a resposta do profeta. Deus abençoou, não pode voltar atrás. Ninguém pode quebrar essa aliança, ninguém pode quebrar essa bênção. É a garantia que Deus nos dá, amado, da sua bênção. E o povo de Deus estava acampado ali nas campinas de Moabe. Ele nem imaginava o que estava se tramando por detrás disso. Ele não imaginava o que perigo estava acontecendo sobre eles. Que muitas vezes nós estamos passando momentos onde coisas perigosas em nossas vidas, batalhas espirituais, mas Deus tem nos guardado, Deus tem nos livrado a cada instante, a cada momento, e nós não percebemos. Como diz Isaías 64, versículo 4: não se viu, nem se ouviu, nem com o ouvido se percebeu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O Senhor trabalha por nós, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor nos guarda, como diz Naum capítulo 1, versículo 7, o Senhor é bom, é fortaleza no dia de angústia, e conhece todos aqueles que nele se refugiam. Amado, então, Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido, Deus tem nos livrado a cada instante dos perigos. E nós podemos ver que a nossa salvação é resultado da operação da graça de Deus. O verdadeiro arrependimento e a fé salvadora são dádiva de Deus. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecado. Deus nos deu vida eterna em Cristo Jesus, como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida estando vós mortos nos delitos e pecados. O apóstolo Paulo, ele vai dizer isso lá em Efésios. E exatamente a atuação de Deus que nos dá a garantia da salvação. Não é minha força, não é meu braço, não é minha atitude, mas sim a garantia de Deus que nos dá essa salvação. Deus tem desejo e Deus tem desígnio, amados. Olha, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Isso quer dizer que Deus deseja que tenhamos uma vida santificada. Em Atos capítulo 2, versículo 23, vai estar escrito que Jesus foi entregue para ser crucificado. Diz assim: pelo determinado desígnio e presciência de Deus, isto é, pelo plano imutável de Deus. O plano imutável de Deus será cumprido, porque Deus é absolutamente soberano para fazer o que Ele quiser. Essa é a garantia da nossa salvação. Vem de Deus, não vem de homem. Cristo nos salvou. Cristo morreu na cruz por mim e por você, para que possamos crer, ter a certeza da salvação.
E se é Deus que garante, e se a garantia vem de Deus, então somos guardados pelo poder de Deus. No capítulo 23 de Números, versículo 20, apenas a parte B, diz assim: Ele abençoou, não posso revogar. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Deus nos selou, e não como um selo material de cera, mas com o Espírito Santo em nossos corações. Efésios capítulo 3, versículo 13, versículo 14, ele diz: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo ele também crido, foste selado como Santo Espírito da promessa. Versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade em louvor e glória. Amado, ainda tem mais o Efésios capítulo 4, versículo 30, vai dizer: e não entristeçais o Espírito de Deus, o qual foste selado para o dia da redenção. Amado, essa operação ocorre uma vez a cada pessoa, quando ela se torna cristã, seguidora de Cristo. Não vai se repetir. A salvação é dada apenas uma vez. Por quê? Porque não se tira a salvação. Deus dá pelo seu amor, Deus dá pelo seu desígnio, Deus dá pelo seu poder, Deus dá porque somos selados pelo Espírito Santo, como nós acabamos de ler aqui. E conforme a nossa confissão de fé, Westminster, no capítulo 17, quando fala sobre a perseverança dos santos, ele diz: os que Deus aceitou em seu bem-amado, e os que ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem cair no estado da graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim, e estarão eternamente salvos. Conforme relata lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E o versículo 9 diz assim: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então nós podemos dizer, o terceiro ponto, que o propósito e o poder do Pai garante a nossa salvação. O propósito e o poder do Pai garante a nossa salvação. Versículo 20, parte C: não posso revogar. Paulo, ele escreveu em Efésios capítulo 1, versículo 11, e diz assim: fomos também feita herança, predestinados, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Em João, lá na epístola de 1 João, capítulo 4, versículo 4, diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Deus tem um propósito de nos salvar. Como Ele nunca muda, podemos ter segurança da salvação. Nós somos por demais frágeis, mas o poder de Deus garante a salvação. Nós venceremos porque o maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas a salvação não depende de nós. Nós somos fracos, somos pequeninos, e essa pequenez nos faz olhar para o céu e contemplar a grandeza de Deus e saber que temos um Deus fiel,
um Deus que nos separou, um Deus que nos salvou, um Deus que garante a nossa salvação com os seus braços, não com o nosso. O braço de Deus, a vontade de Deus. E essa garantia está na morte, na ressurreição e a intercessão de Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 8, versículo 33 e 34, eu quero ler com vocês, Romanos 8, 33 e 34, diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem o condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem tem poder de tirar a nossa salvação? Ninguém. O apóstolo Paulo vai dizer ali, no texto de Romanos, ninguém tem condição, ninguém tem força de tirar a salvação em Cristo Jesus. Jesus morreu em nosso lugar, ressuscitou com prova de que o Pai aceitou o seu sacrifício e está constantemente intercedendo por ter a certeza da salvação. Eu quero dizer que a nossa salvação depende unicamente da graça divina e não dos nossos esforços humanos. Eu quero concluir a mensagem nesta noite, lendo com você 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu quero que você abra sua Bíblia, aí onde você está, e leia comigo esse texto, que é a conclusão da mensagem nesta noite, para que você tenha certeza da salvação. 1 Pedro 2, versículo 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero dizer a você nesta noite, se você entendeu a mensagem nesta noite, se você entendeu que a salvação está em Cristo Jesus, se você entendeu que você é um pecador e não tem força nos seus braços para ser salvo, somente em Cristo, se você entendeu isso, agradeça a Deus, porque é o Espírito Santo do Senhor que está te dando entendimento dessa palavra. Agradeça a Deus pela sua salvação. Deus abençoe a cada um nesta noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, amado, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe.